Se são 120 escolas, 17 escolas são nossas, nós contemplamos com 14% nesse total. Agora, o que se tem debatido lá é sobre o currículo, né? Muitos falam que o currículo comum vai continuar sendo aplicado. E não se tem esta clareza, não. A gente tem um entendimento, mas dentro das escolas não se tem essa clareza. Por isso que eu concordo na fala da Ana Júlia, quando se diz que grande maioria da classe deveria estar aqui hoje. Porque a gente não consegue ter essa clareza dentro das nossas escolas. Aí você falou num currículo integrado. Eu entendo que o currículo integrado seriam a forma que tem hoje, mais aquilo que é proposto... 1 minuto, professor. Mais aquilo proposto dentro do projeto, certo? Tá? Então, eu queria entender esta situação, tá? De como vai se aplicar na escola e de que forma vão ficar o nosso Estado, uma vez que nós temos mais de 60% da categoria como professor ACT contratados, e a nossa carga horária no que implicaria nesse todo da situação. Eu sei que é um cálculo muito grande, mas dá para se ter uma ideia. E também quero trazer aqui à tona a audiência do dia 3/12, que a deputada colocou no início, que eu acho que no dia 3/12 o bode já está amarrado. E a coisa vai ficar feia e vai apertar. Obrigado. A gente tem feito um enfrentamento lá em Jaraguá do Sul, a gente tem 5 escolas de ensino médio que optaram por essa nova modalidade. E a gente, como disse a professora Vera antes, aí no chão de escola, a gente tem feito todo esse enfrentamento, inclusive tem professores que estão aqui, que é a CT, e está lá no chão da escola e que ela vai ser impactada também nesse sentido, né? E a gente tem sabido lá, o gerente de educação, que agora se prefere ser chamado de coordenador, que agora são coordenadorias, ele está dizendo que as dificuldades e as necessidades em função da questão da tecnologia, do meio de comunicação, que estão mudando, e que há necessidade de transformações, que a educação parou no tempo, e que não é só no Brasil, isso é um desafio global. É aquela balela que todos nós já escutamos e que é de justificativa para nós. Mas eu vou acabar sendo repetitivo, mas só por causa da importância que tem isso que o Rudy também questionou antes, que é, primeiro, se o município tem apenas uma escola, que terá ofertado 2 itinerários optativos, quem garante isso, que ela vai oferecer esses 2 itinerários? Está na lei, não está na lei? Como é que a gente vai ter garantido isso? E daí, a questão que o Rudy chamou a atenção e o que eu quero chamar a atenção também, é que dos 2.400 horas a gente vai ter reduzido para 1.800, né? E aí, como é que isso vai impactar lá no professor ACT? Porque lá em Jaraguá do Sul não é diferente, como é no estado todo, em torno de 50%, 60% dos professores são ACT também. E se eles são ACTs, como é que vai ficar a situação, a vida profissional deles? Como é que eles vão ser impactados e como é que vai ser o posicionamento do Estado quanto a isso, e nós, enquanto sindicato, o que é que nós vamos fazer? Então, é um questionamento para dentro também do sindicato, de o que é que nós vamos fazer, e a título de encaminhamento, acho que foi muito boa a ideia, não sei se é por aí o caminho, né, Ana? Mas de nós, enquanto os 3 estados, estarmos nos organizando para isso aí. Daí tem que verificar se há encaminhamento nesse sentido. Para mim, a proposta do novo ensino médio, ela só vem se consolidar com todo o projeto de educação que está sendo pensado há muitas décadas para o Brasil. Se a gente pensar a partir das principais reformas da educação que aconteceu já na década de 90, a gente vai perceber a partir da imposição do novo ensino médio, que realmente a educação no Brasil ela serve apenas para formar mão de obra barata. Eu aqui tenho alguns alunos aqui que foram meus alunos, e dentro das aulas eu procurava destacar justamente isso, qual é o tipo de emprego, já que a educação serve apenas para formar o mercado de trabalho, qual é o tipo de emprego que vocês querem exercer no futuro?
porque dentro dessa concepção, e aí o William foi muito feliz quando destacou a questão dos mercados regionais que nós temos para a formação de mão de obra barata. Então, se a gente abordar a região de Chapecó, a gente vai estar consolidando tudo aquilo que foi pensado a partir da década de 90, de formar mão de obra barata, mas dentro de uma concepção de mercado que nos atende na nossa região, que são as agroindústrias, o comércio e outras categorias de trabalho que vão ganhar R$1.000, R$1.300 por mês e que vão tentar sobreviver com esse salário. Então, para mim, esse projeto, ele só vem consolidar toda essa concepção da educação para formar mão de obra barata com os nossos jovens. Referente a qual é a concepção de ensino, que um dos professores levantou de manhã, qual é a concepção de ensino que eu apresento a partir das minhas aulas? Qual é a ideologia que eu quero estabelecer nessa relação de classe que a gente abordou, para que a gente possa conscientizar não só estudantes, mas a comunidade escolar como um todo, que é justamente uma concepção de ensino para que os nossos alunos não se tornem mão de obra barata e principalmente escravos das empresas da sua localidade onde mora e onde vai atuar futuramente. Então, eu acho que enquanto professor a gente também tem essa tarefa social, de que a gente precisa demonstrar qual é a concepção de sociedade que a gente defende e conscientizar a partir das nossas aulas, obviamente, sem doutrinar, né? Mas que a gente possa alertar que é esse o mercado que espera os nossos jovens e adolescentes. E eu estou tendo a felicidade agora no mestrado em educação, na UFFS, de estar discutindo a formação de professores no ensino à distância, que é uma outra proposta que vem dentro dessa proposta do ensino médio, que não é só mais os jovens que vão poder estudar ensino à distância, mas como nós vamos estar formando professores também pelo ensino à distância e que vão estar atuando futuramente na educação aqui em Santa Catarina. Então, boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar os professores, as professoras, os estudantes que estão conosco, professor William, professor Bernardo, a Elivânia, que está também compondo a mesa, agradecer aí pela palestra da manhã. E dizer da nossa preocupação, sim, né? Principalmente aqui no nosso estado, a situação que vem ocorrendo nas escolas que são piloto hoje. Eu quero dizer que eu estive também presente na escola lá em Chapecó, onde os professores estão de acordo, né, com o formato, né, da escola do EMIT. Nós também temos na Regional de Caçador, temos uma escola onde também a direção defende, porque o que preocupa mais a gente, William, a própria direção da escola e os professores dizem que o EMIT não é o novo ensino médio. Então, eles separam, eles dizem que não é. E a gente tenta mostrar para eles que é o formato piloto e que vai ser implementado a reforma do ensino, por isso ele é o EMIT hoje. E que, além da resolução 3, que o William coloca lá que estava nos slides, também tem a resolução 16, né, que norteia aí a lei 13.415, e isso nos preocupa porque essas resoluções, a gente tem que ter esse cuidado, ler as entrelinhas que está além da lei 13.000, o que significa aí após, né, a aprovação da emenda constitucional 95, que vem prejudicar de todas as formas, né, com a reforma da Previdência, prejudica nós professores, com a reforma do ensino médio, e a resolução 16 também que fomenta recursos para o novo ensino médio. Um minuto. Alguém aqui acabou de falar que tem muito dinheiro que está vindo para as escolas, mas ela vem esse ano. A preocupação nossa é como vai ser o ano que vem, porque essas resoluções, elas acabam, tem portaria também, que traz regras para manter.
Por exemplo, eu conversava com uma professora de Curitibanos que mostra para nós lá que esse ano tem 370 alunos que migraram, que saíram da escola que hoje tem MIT, a Casimiro de Abreu, saíram da escola e foram para outras escolas, porque não querem estudar lá. E nós fizemos um enfrentamento muito grande nessa regional, lá em 2018, a professora Carminati lembra dessa nossa luta, para não fechar uma escola do interior que o prefeito fechou, para poder mandar os alunos do ensino médio para aquela escola, para eles abrirem o EMIT. E agora, os alunos já não estão mais lá na escola. Então, ainda nós vamos precisar estar buscando alunos, se a gente quiser ter, né, a nossa vaga de trabalho. Porque também, se vocês verem lá, teve essa semana, teve do concurso, né, teve o concurso de remoção, e já não abre mais vaga, as vagas que tinha para abrir para essas escolas já não abre mais, porque não tem número de alunos, porque não vai formar o mesmo número de turma. Então, tudo isso é preocupante. E aí, a pergunta o nosso desafio, enquanto Sinter também, é como que a gente vai trazer aqui hoje, nesse seminário, os encaminhamentos aí, né, para garantir formação de qualidade para os estudantes e a vaga de trabalho para nossos professores nesse novo formato. Obrigada. Então, primeiro, em relação à audiência do dia 3 de dezembro, a nossa data era, Vieira lembra, era outubro, né? E quando nós, primeiramente, confirmamos com a sede, a secretária adjunta confirmou a vinda. Quando nós fomos fazer o convite e reconfirmar, ela disse, mas nós tivemos um primeiro treinamento, o segundo treinamento é final de novembro, então eu não vou poder responder se for nessa data, porque não terminou o treinamento nosso. E aí nós fizemos a discussão que, viesse mesmo assim, mesmo sem ter todo o treinamento, que viesse, respondesse o que sabe e o que não sabe, que dissesse que fica pendente. Ok, deixamos a data acertada. Uma semana depois, ela retornou e disse, não estará ninguém da sede na audiência. E aí, fazer uma audiência para nós conversar conosco mesmo, nós achamos que não valeria a pena, porque tinha o seminário agendado, que é esse diálogo aqui. Então, mesmo assim, que nós fizemos. E aí, Rudy, assim, é muito difícil tratar com o governo, né? Porque se você quer tê-los, você também tem que fechar a data com eles, né? Porque senão eles não vêm, e nós não podemos obrigar. Eu não tenho o poder de obrigar ele a vir. Vem se quer, né? Então, a gente fechou a data do dia 3 de dezembro, tendo presente aqui. Como você falou, as cartas já estão marcadas. E está jogado. Agora, eu acho que não dá para jogar tudo para o dia 3. Aqui os encaminhamentos são de vocês, da autonomia de vocês. Eu estou num outro espaço. Eu estou aqui para também saber como a gente dialoga aqui dentro, né? E com a sede. Mas eu acho que o do dia 3 é um espaço, né? Que não é finalístico e não vai substituir a luta. Mas é também um espaço para a gente olhar para eles e dizer, vocês estão nos sacaneando, né? Vocês estão com o processo pronto e agora vocês vêm aqui quando tudo está consolidado. Então, só queria fazer esse esclarecimento. Um outro ponto que eu quero aqui fazer só um gancho, William. Eu acho que você deveria falar aqui a experiência da escola de tempo integral de Nova Itaberaba, que você, inclusive, foi um dos assessores, e eu fui visitá-la, fiquei encantada, porque na hora do meio-dia, alguns alunos foram no meu gabinete, e eu perguntei para eles aqui, o que vocês acham que tinha que ter uma escola de tempo integral? E aí, no meio da fala de alguns, veio até essa questão do repouso. Eu acho que era legal você falar, porque a gente tem que entender o que é tempo integral, como é que o ser humano funciona. Não é só encher de conteúdo e disciplina. E tem essa experiência que eu fiquei encantada, encantadérrima, eu acho que você deveria falar mesmo que é de ensino fundamental, mas eu também venho uma outra pergunta, vamos pegar esse exemplo aqui. Se essa escola vai para um ensino médio que vai ser implantado, um novo ensino médio, quebra tudo aquilo que a gente construiu anteriormente, porque não tem continuidade, né? Então, acho que era legal você contar aqui. E, por último, eu quero aproveitar aqui e passar uma informação para vocês que é muito grave, tá? Eu passei já para o Vieira, para alguns dirigentes do Sinter. Semana passada eu estive com o Ministério Público. Nós já fizemos uma representação dos ACTs. Vocês viram o anúncio do governador, né, de 2.000 vagas, tal.
É uma luta que o Sinti tem há anos. Eu protocolei uma representação, não saiu a decisão ainda, mas o governador anunciou aquelas 2.000 vagas, que não resolve o problema, porque nós temos 51% da categoria de ACTs. Mas, a semana passada, eu procurei o Ministério Público por uma outra situação gravíssima. Entrou aqui na Assembleia Legislativa o orçamento para o ano que vem. E no orçamento do ano que vem, tem uma coisa gravíssima, eu estou produzindo material para mandar para as escolas, que é o seguinte: nós tínhamos até o ano passado no orçamento 12 milhões de reais do Caixa do Estado, não do dinheiro da educação, do Caixa do Estado, mais propriamente dito da parte da segurança pública, para 5 escolas militares. Se você fizer uma conta, vezes 1.000 alunos mais ou menos, você tem lá o valor aluno ano, né? É em torno de... Eu fiz o cálculo agora, eu não lembro, mas é só fazer a conta aí, pegar 12 milhões e dividir por 1.000 alunos arredondando, né? O grave agora é que para o ano que vem, sai de 12 para 25 milhões. Tá? Um aumento de quase 70%. E o pior, aqui vem a paulada. Antes era do dinheiro da segurança pública, agora é Fundeb. Então, desculpe aqui eu entrar nesse mérito, mas tu falou da militarização aqui. Então, eu estive com o promotor discutindo, tem uma ação civil aqui, tem um debate no MP, que nós aqui, vários participaram de uma audiência pública que a gente fez aqui na casa, sobre a escola militar. Há 2 anos atrás, nós tínhamos escola militar. Agora nós temos escola militar, escola cívico-militar, e o aluno cidadão lá no Sul que começou, que eu fiquei muito triste quando vi professores defendendo, apoiando, professores e dirigentes do Sinti defendendo escola militar. Quer dizer, eu sou incompetente para dar aula, eu tenho que pôr o policial e eu aplaudo. É um contrassenso enorme. E isso, do que está acontecendo em Forquilinha, o pior de tudo, é que já está em Chapecó, já está lá, no Planalto Serrano, no norte, que é um projeto que é muito legal, os policiais vão para a escola, entra 15 policiais no início da manhã, fazem os alunos todos bater continência, levanta a arma, baixa a arma, pequenininho, grande, toda a idade. Aí entra para a sala de aula, se tiver um aluno com boné, o policial vai lá e tira o boné. Se tiver um aluno com fone de ouvido, o policial vai lá e tira. Mas aí, se tiver um mural, que tiver alguma coisa que um policial não gosta, ele vai lá e pergunta para o professor o que ele quer com aquele projeto pedagógico. Então, veja o que já está acontecendo. Tá? Então, assim, eu estou trazendo essa questão porque eu acho que aqui, Vieira, é um tema que nós vamos ter que sentar com tempo para discutir, porque é gravíssimo. E o orçamento, pessoal, tem que ser aprovado por essa casa. Concluindo, deputada. Eu vou fazer uma emenda para... Desculpa, que eu me estendi aqui. Eu vou fazer uma emenda para tirar isso, mas tem que ser aprovado pelos deputados. Então, a gente precisa fazer uma ação para não botar o dinheiro da educação nesse projeto. Tem alguma coisa relacionada? As coisas estão relacionadas, enfim, as perguntas aqui, eu vou ver se, em poucas palavras, digo o que eu penso aqui sobre algumas coisas, né, como eu falei, que eu sei. A experiência lá do Paraná é assim, ó. Vocês fazem chamada pelo celular aqui para o sistema também? Não. Nós estamos agora conhecendo o verdadeiro motivo disso tudo lá. Porque essa semana teve reunião com... Semana passada, quinta-feira. Reunião com os diretores de escola. E através do sistema RCO, chama lá. O registro de frequência, pela eletrônico. Os alunos que faltam lá 4, 5 dias seguidos são cortados, fica no sistema automaticamente, sem frequência. Porque isso significa que diminui o porte da escola. Para o ano que vem, você corta, o aluno que não veio, pelo motivo que importa pouco para a Secretaria de Estado, ele é cortado, está sem frequência e ele não tem mais a frequência, a não ser que a escola
vá à secretaria e peça, olha, esse aluno agora está vindo e ele precisa ser rematriculado, precisa abrir a frequência dele, senão nós não conseguimos fazer chamada para ele. O fechamento, né, tem uma outra pergunta que fala de fechamento de escolas. Lá no Paraná, olha, só em Curitiba, que é o núcleo que faz parte, que é Curitiba Norte, que a gente chama, Curitiba é dividida em 2 núcleos, Norte e Sul. Curitiba Norte, nós estamos brigando lá, mas brigando na secretaria, fazendo reunião na própria sede. O secretário nunca nos atendeu, porque ele não é do nosso nível, da nossa estirpe, né? Mas para fechamento de 13 escolas praticamente. Eles vão estrangulando, esse ano não faz matrícula no 6º e nem no 1º. Então não tem aluno. E daí enviam a cartinha pelo georreferenciamento para as escolas próximas. O ano que vem não tem o 7º, por óbvio, e não matricula mais, tem o 7º, mas não matricula mais, e assim, subsequentemente, o 8º, e depois o 2º, e a escola não tem mais aluno, porque ninguém quer mais estudar aqui, e fecha a escola. Então o enfrentamento está sendo bastante grande lá em relação, não é, ao fechamento de escola mesmo, e ao mesmo tempo, contraditoriamente, abrindo escola cívico-militar, porque não é, o nosso governador lá, ele aderiu, não é, ao modelo ofertado e com proposta de muito dinheiro para essas escolas. Não é? E daí quando o governo federal faz questão de dizer que as escolas militares, elas têm um rendimento, uma nota, um IDEB muito maior do que as não militares. Mas daí nunca diz o custo disso, como a deputada estava dizendo, né? Você passa, o custo aluno, ele dobra ou triplica nas escolas militares. Sem contar que, de verdade, não sei quem deseja, pelo menos de nós aqui, não é presente, é verdadeiro a constatação da deputada, não é, que diz assim, que tem professores que apoiam, que confundem, não é, a disciplina necessária para uma escola, para dar aula, enfim, para qualquer sistema organizado, não é, de ensino, tem que ter algum tipo de disciplina. Mas confunde essa disciplina militar, não é, com aprendizagem, com resultado. E isso é falso, né? Só isso? Eu achei que era 5 minutos. 5? Faltam. E então confunde, não é, a qualidade do ensino com o militarismo, achando, e de verdade os resultados são. Só que daí é uma escola excludente, não é, porque a gente sabe que lá em Curitiba, pelo menos, quem vai para a escola militar tem que fazer a prova, e quem não passa nessas provas fica na escola de periferia, e lá que não tem financiamento. E olha todo o jogo de meritocrático, né, a meritocracia. Se você passa nessa escola, você vai para uma escola que tem... aí você vai piorar as escolas já ruins, porque lá vai ter menos financiamento e vão querer fechar essas escolas, enquanto o dinheiro público, não é, está indo para essas escolas que se quer agora dizer que é a solução da colheita, que vai resolver todos os problemas, não é? Só uma palavrinha sobre o fechamento de escolas. Todas as escolas, William, da tua área, não é, que as escolas do campo, escola indígena, estão sendo estranguladas, exatamente pela reforma, porque me parece que o projeto em 2021, fechar todas essas escolas e aplicar por áreas, essa coisa das cidades, aí vão ficar com 1, 2 escolas com itinerários, que também é falso, porque dependendo o tipo de professor, porque precisa bastante professores de diversas áreas, mas se tem pouco aluno, provavelmente os municípios vão ficar sem escolas. A prefeitura vai preferir pagar um ônibus e levar para outro município e vai fechar essa escola do que manter toda uma estrutura com 100 alunos, por exemplo, ou menos ainda, não é, um pouquinho mais. E 10 segundos para eu falar do EAD. EAD, tanto no ensino público, fundamental, quanto no ensino privado e também público do ensino superior, a meu ver, é a precarização absoluta, não é, da formação de alguma qualidade. Eu sei, já fizemos até eventos com o MEC lá no Sindicato do Ensino Superior Privado, eles dizem assim, é um caminho sem volta. O EAD veio para ficar e tem dinheiro para o EAD, não é, para a tecnologia que isso exige, mas não vai ter dinheiro mais para o presencial. E daí a suposta formação, não é? Você tem o ensino médio? Tem o ensino superior? Tem. E a qualidade disso é péssima.
o estudante não vai se compreender. Mas não resolve o problema, mas os índices, os números vão melhorar do governo. Vai dizer que a taxa de analfabetismo diminuiu sensivelmente. Não temos mais analfabetos absolutos, mas aumentará o número de analfabetos funcionais, certamente. Obrigado. Então, a primeira questão, eu também concordo, Ana Júlia, sobre essa questão da presença do movimento estudantil, do movimento sindical, de forma mais massiva. Me parece que nós temos que avançar e trazer também. Eu estive em Xanxerê, onde o Juliano fez uma síntese. Ele tem uma síntese, eu falei para os meninos, olha, vamos se apropriar, porque o pessoal está estudando, o pessoal está debatendo, e tem mais. No caso do Juliano, ele está lá, numa escola, que está implementando esse novo ensino médio. Então, ele tem muitos elementos que ele traz na fala dele, que muitas vezes, não porque nós não queremos, mas às vezes as escolas têm, de forma muito restrita, deixado a gente se apropriar um pouco desse processo. A gente tem às vezes pouca informação, e a gente vai também pelo diálogo com eles. Então, ele teria também alguns elementos que ele poderia trazer, que eu acho que valeria a pena. Então, eu acho que é importante, de fato, a gente mobilizar esse público que está em formação com a gente e que é intelectual, orgânico, aí, próximo das bases. E a gente está próximo. Eu me sinto trabalhando coletivamente, estou no ensino superior, mas eu estou com o meu pé na educação básica por vários motivos. Muito embora eu não esteja atuando em sala de aula, sou professor de estágio, acompanho o programa Residência Pedagógica, o PIBID e tudo mais, então eu estou na escola, então eu também vivo essa angústia com os professores e estou junto com o sindicato pela minha caminhada, pela minha trajetória e pela opção da classe trabalhadora. Então, também a gente tem um pouco, mas, claro, quem está lá no cotidiano pode trazer elementos, e aí a gente tem que avançar para a mobilização e para a ideia de resistência ativa e cotidiana. Para mim, tem, sim, a explosão da massa, mas o que a gente tem analisado em termos de resistências, por exemplo, nós vamos pegar lá desde o Educação e Poder, Ideologia e Currículo do Michael Apple. O Henry Hooks publicou agora, recente, um texto brilhante falando sobre algumas resistências dos professores que acontecem no cotidiano. Deixa de usar o livro didático, faz corpo mole, faz os embates na hora da reorganização do currículo, fazendo a disputa curricular, se posiciona, traz os pais e alunos, tem a ocupação dos estudantes. Então, tem muita resistência acontecendo, que eu acho que nós temos que aprender com essas resistências. A Marta trouxe aí alguns questionamentos também muito profundos, Marta, e, de fato, a questão do itinerário e técnico profissional, tu tem razão, ele não é flexível, ele está lá como uma das áreas. Eu tenho só dúvida, Marta, porque o texto, o que ele diz? Ele diz que a escola, a partir de um trabalho diagnóstico, a partir de um estudo, que vai ouvir a sociedade, que vai ouvir a comunidade, os professores, os estudantes, principalmente 8º e 9º anos, essa era a orientação, e agora o atual ensino médio, teria ali, a partir desse diagnóstico, ele poderia, então, construir, ele terá que fazer isso agora, até o final do ano, estaria dentro do cronograma do Estado, não sei se eles vão alargar, como é que vai ser feito isso, porque também não tem, eu pelo menos não recebi nada assim, tão direto, se ele pode não ofertar naquela escola o itinerário técnico-profissional, ele pode chegar lá e dizer que ele vai ofertar um itinerário nas áreas. Me pareceu que o técnico profissional não seria obrigatório, mas posso estar equivocado se tem uma orientação nesse sentido, porque eu tinha, na minha leitura, o técnico profissional não seria, ele está lá, mas ele poderia não ser um itinerário. Eu posso estar equivocado, porque até agora eu não vi nada nesse sentido. Agora, se ele é obrigatório, aí me leva a outras interpretações. Porque daí você, de fato, corre o risco, se ele não for numa perspectiva integrada, daí sim o acirramento da formação intelectual e da formação técnico-profissional estaria fadada a isso. Porque se você não oferta ele numa perspectiva de ensino médio integrado, pela experiência que a gente tem, que já é difícil de conseguir superar essa dualidade, na forma técnica, separado da base nacional comum e estrangulado a parte diversificada, está morto. Você vai formar com dualidade desde o início. Então, eu tenho estudado mais recentemente o debate dos itinerários, Marta, e eu sempre que eu estudo, está muito ligada, já é uma ideia que já existia no campo principalmente do currículo, a ideia de percurso formativo, de itinerário de formação, aparece muito principalmente ligado ao técnico profissional.
Então, já é um debate que já existia e ele é aprimorado a partir de uma perspectiva que está colocada aí nessa reforma, né? Agora como aprofundamento. Então, lá no ensino médio integrado, lá no Instituto Federal, já aparece o conceito. Então, você tem uma base comum para todo mundo, dentro do campo das áreas do conhecimento, e você tem os itinerários formativos como parte de aprofundamento na formação técnico-profissional. E aí você tem, ligando as duas partes, aquilo que eles chamam de núcleo politécnico comum. Então, esse núcleo politécnico comum é que avançava na articulação entre as duas partes para fortalecer a integração e ainda oportunizava cultura, tecnologia, ciência e trabalho. Então, aprofundava também nessa perspectiva de oficinas integradoras e tudo mais. Assim, né? Então, viria um pouco disso. Eu acho que a gente tem que aprofundar mais esse estudo, né? Enfim, não dá para trabalhar tudo. Essa questão dos ACTs sempre chama atenção, porque agora, com a flexibilização trabalhista, das leis trabalhistas, então a forma de contratação intermitente pode acirrar. E a gente já está vendo em alguns estados, é o caso de São Paulo, porque o intermitente, o cara vai lá, assina um contrato, ele fica disponível para o Estado, mas o Estado só chama quando ele precisa. Então, é a Uber precarização. Então, é a uberização. Então, ele já tem, ele fica parte do banco de dados, já sabe do que ele ministra a aula, já sabe pelo número de pedidos de afastamento por motivo de saúde, por exemplo, quem vai faltar na semana seguinte, e aí chama o professor que tem que estar em casa esperando lá a hora que ele vai trabalhar, a hora que ele vai entrar. Então, isso já está acontecendo no Brasil. Então, essa uber-precarização, essa facilitada pela reforma trabalhista, isso vai atingir em cheio. Né? E isso mexe, por exemplo, porque a legislação me permite hoje, por exemplo, se eu quisesse hoje induzir uma política de reorganização dos currículos, levando em consideração, primeiramente, somente os concursados, isso poderia ser feito. E aí eu vou dizer, nós vamos ofertar as áreas nas escolas, primeiro vamos fazer o exercício pelos concursados. Então, aí, por quê? Porque daí isso só oferta do concursado. E aí você vai dispensando gradativamente os ACTs. Então, pode acontecer? Vai acontecer? Não sei. Pode acontecer? Pode. Pode ter um itinerário em que o cara vai ter uma aula de geografia lá naquelas 1.800 horas, e lá no itinerário formativo ele perde contato totalmente com as áreas do conhecimento. E tem uma formação técnico bem pragmática induzida. Pode, tudo pode. Essa que é a questão. A legislação ela abriu todas as possibilidades, e aí agora por onde vai é como que os governos vão induzir. Como nós estamos aí, né, pelo menos do meu ponto de vista, da onde eu tenho partido, da minha literatura e das reflexões que eu faço, ele tem de barbarização do neoliberalismo. Até hoje nós conversávamos na hora do almoço. Não é o mesmo neoliberalismo dos anos 50, não é o mesmo dos anos 70 e não é o mesmo dos anos 90. Nós estamos barbarizando ao extremo. Agora, é muito mais extremado, e inclusive o Luiz Carlos de Freitas, da Unicamp, agora numa explanação na Anfop, ele conseguiu fazer algumas relações com algumas decisões que estão sendo tomadas com as raízes mais conservadoras do neoliberalismo lá dos anos 50, que é racista, é o caso, os Borges, é do racismo, é segregacionista. Ela volta para uma escola charterizada que era para separar brancos e negros em Chicago. Então, é da escola de Chicago mais tradicional e mais perversa. Então, você tem, segundo ele, uma nova direita, mas velhas ideias, porque as raízes são mais profundas lá, e uma renovação da perspectiva neoliberal. Tá? Eu não tenho mais tempo, então, agradecer pela possibilidade de diálogo, eu fico também à disposição para continuar refletindo. O que eu trouxe aqui são algumas ideias, algumas reflexões, e não tem futuro fechado. O que ali está vai depender das correlações de força. Então, quando alguns intelectuais vêm e dizem o ensino médio pode ser aquilo que a gente quer que seja, pode mesmo. Vai depender das correlações de força. Agora, dentro desses marcos que estão sendo colocados, eu já digo para vocês que a coisa... Nós tínhamos uma cuca, agora nós vamos ter meia cuca e vai poder comer mais um pedacinho. E quem gosta de uma cuca recheada pode ser sem doce, viu? E sequinha, e ruim, assim, uma velha. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai ter meia cuca... Né? E corre o risco daquele outro pedacinho não estar de acordo com aquilo que a gente gostaria que tivesse. Então, aí que está o problema. Né? Então, assim, só deixo essa reflexão e, de novo, vamos conversar com os pais, vamos conversar com os estudantes, vamos conversar com os colegas. Né? Eu acho que um evento desse aqui, nós tínhamos que ter chegado no limite que nós gostaríamos. Mais gente, claro, eu sei qual é a conjuntura, né? Mas a gente precisa avançar. Pais, professores, mestres e chamar as academias, para a gente poder construir uma pauta coletiva. É isso, obrigado.